pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui num TheCast muito especial, não só pelo assunto, mas pela convidada maravilhosa. Estamos em outubro e para falar do Outubro Rosa, com muito carinho, com muita esperança e com dicas muito especiais, eu trouxe uma amiga que a gente estava fazendo a conta de mais de 20 anos, maravilhosa, Van Olivia. Obrigada, Van. Obrigada, Dani. Obrigada mesmo por ter vindo, por estar aqui. A Vanessa tem uma história profissional muito bacana e pessoal melhor ainda, né? E eu acho que uma das coisas que a gente vai falar aqui é como você conseguiu equilibrar os desafios da vida pessoal, né? Principalmente sobre esse assunto com a carreira. E, de novo, muito obrigada. Obrigada a você, Dani. Vamos lá, para a turma que não te conhece ainda, saber um pouco sobre você, conta pra gente um pouco quem é a Vanessa, qual é a sua área de atuação profissional e por que a gente te convidou para estar aqui hoje. Tá ótimo. Bom, primeiro é um prazer estar aqui, Dani, com você. Obrigada mesmo. Acho que depois que a gente passa por um processo como ter câncer, né? A gente tem uma missão na vida que é falar sobre isso com as pessoas e como a gente pode fazer para o caminho dar certo, ou pelo menos a gente acha que dessa forma o caminho vai dar certo. Bom, eu sou diretora de Recursos Humanos e Tecnologia numa empresa de alimentos. Já faz mais ou menos 30 anos que eu trabalho na área de recursos humanos. Há uns 5 anos, mais ou menos, eu assumi a área de tecnologia também, por conta de transformação cultural nas empresas e digitalização, que tem muito a ver com o mindset, né, e com transformação cultural. Então, em 2015... eu descobri que eu estava com câncer, né? Então, eu tinha 40 anos, tinha acabado de fazer 40 anos. Na verdade, eu senti um nódulo com 40 anos e operei 4 dias depois que eu fiz 41 anos. Então, enfim, por isso a gente vai falar um pouco sobre esse processo, né? Muito legal. E é engraçado, né? Acho que eu preciso comentar isso, que em todas as vezes que eu te encontrei durante esse processo, eu nunca te vi diferente de como você está hoje, no sentido de uma energia boa, para cima, focada também na sua família, no seu trabalho, na sua carreira. Eu acho que isso sempre me inspirou muito, no sentido de que, cara, não importa a luta que a gente esteja passando, desde que a gente tenha uma boa rede, né? E acho que manter essa alegria, essa esperança, eu tenho a impressão de que fez muita diferença para você. Fez mesmo? Fez, Dani, porque assim, bom, eu sou mãe, eu tenho um filho de 10 anos, lindo, maravilhoso, Pedro, sou casada, sou psicóloga, tenho uma família linda, tenho amigos incríveis, e que isso é muito importante, principalmente porque quando você recebe a notícia... Eu acho que é o pior momento da vida, quando você recebe a notícia. Quando eu recebi a notícia, meu filho tinha 3 anos. Então, a última coisa que eu queria era morrer e meu filho não lembrar de mim. Né? Era a última coisa que eu queria na vida. Então, eu falei, gente, primeiro eu tenho que viver. Eu não tenho alternativa. Meu filho eu preciso dar educação para o meu filho, eu preciso cuidar dele, como o pai dele, enfim. E a outra coisa, eu não quero que nada de ruim aconteça. Eu quero continuar vivendo. E existe vida após câncer, né? Então, mas o momento mais difícil é quando a gente recebe a notícia e aí você se pergunta, por que eu? O que eu fiz de errado? Por que isso tinha que vir para mim, né? E durante esse processo todo, para que a gente fique um pouco... para que eu tivesse ficado um pouco melhor, para eu ter passado tão bem, eu acho que com certeza foi toda essa rede. A gente procura todas as possibilidades e todas as alternativas que nos deem um pouco de conforto, porque no começo me disseram, procura uma psicóloga, procura isso. E aí eu fui procurar uma psicóloga, a psicóloga estava me confortando sobre o processo da morte. Não era o que eu queria entender, não era o que eu queria ouvir. Eu não queria ouvir morte. Eu queria ouvir vida, eu queria vida, né? E aí eu procurei alguns tratamentos alternativos para me darem o suporte. Um dos mais, assim, fortes para mim foi que eu fui num centro espírita. E aí a pessoa que me atendeu falou, Vanessa, essa doença
tinha que vir de lição para sua família e tinha que escolher alguém. Quem você preferia que fosse? Aí você fala, eu, né? Porque eu sei que eu vou conseguir lidar com isso. Ou seja, não sabia que eu ia conseguir lidar como foi, né? Mas Você prefere com você do que com as pessoas que você ama, óbvio, né? E quando essa história e esse aprendizado vem para sua família, né? E com certeza o aprendizado foi para mim, mas foi para todo mundo que está ao meu redor, né? Então isso foi bem importante, assim, foi um dos pontos que eu falei, beleza, tudo bem, é comigo, então vamos lá. E a outra coisa foi que essa rede é uma rede muito importante e eu busquei tratamentos alternativos realmente, né? Tratamento energético, tratamento com plantas. E porque nesse momento faz muita diferença a crença, né? E quando você recebe um choque como esses, você fala, putz, em que eu tenho que acreditar? Pô, por que Deus fez isso comigo? Né? Mas depois você começa a entender o porquê, porque é uma história, um aprendizado para você, um aprendizado para sua família, e no fim, como principal mudança, você realmente começa a valorizar outras coisas. Você quer viver do jeito que você quer. Eu estava contando ontem numa reunião que quando eu estava doente, eu estava fazendo quimioterapia, que é um processo difícil. É ruim, mas passa. E principalmente se a gente estiver pensando que é pra cura, né? Completa. Eu tava falando, eu sempre quis ter uma casa onde eu pudesse receber meus amigos e não sei o quê. E eu queria comer churrasco na piscina. Porque em nenhum lugar a gente pode comer churrasco na piscina. E aí a minha terapeuta falou, Van, é hora de você fazer tudo o que você quer. Então, faça isso e tem vida após o câncer. Então, faça seus planos, realize seus planos e olha pra isso. Para de olhar só pra doença. Então, isso pra mim fez muita diferença, Dani. E a casa ficou linda, né? Assim, você falou, né, que um belo dia você descobriu um nódulo. Você tinha o hábito de fazer um autoexame? Era o autoexame? Não, como é que veio isso? E aí você já falou um pouco do choque, mas sob ponto de vista de jornada, como é que surgiu e que médico você procurou? Como é que foi esse processo do momento em que você recebeu a notícia até o momento em que você entendeu que você já estava curada? Então, agora dia 7 de outubro faz 7 anos que eu tô curada. E graças a Deus. Mas foi assim, eu tive o Pedro mais velha, né, meu filho. Eu tinha 38 anos. E eu amamentei 1 ano e meio. E eu amamentei, graças a Deus, eu tinha muito leite. Então, eu tive até que tomar um remedinho para parar de ter tanto leite, porque ele já tinha 1 ano e meio, eu não precisava mais, né, amamentar. Eu tava numa rotina de trabalho também bastante importante. E aí, como eu fiquei com um pouquinho de nódulo por conta de secar o leite e tal. E um dia, eu tava no banheiro, tava tomando banho, e passei a mão e falei, ué, esse não tava aqui. Esse não tava aqui, nunca teve aqui. Isso foi, tipo, 25 de setembro. Eu liguei pra minha médica, na mesma hora eu falei, apareceu um nódulo aqui que eu nunca tive. Você acha que é pedra do leite, né? Você acha que é leite empedrado? Sei lá. A gente não sabe, né, o que acontece. Ela falou, você nunca teve isso, vem aqui amanhã. Aí eu fui. Quando ela olhou, ela falou, vamos agora, esse nódulo tá muito estranho, vamos agora fazer exame. E também ela é um anjo na terra, ela foi comigo, falou, olha, vai nesse lugar que vai te atender super rápido e tal. Bom, em 15 dias eu tava na mesa de cirurgia. E aí eu fiz a cirurgia, né? Na verdade, a preparação para a cirurgia é bem complicada, os exames são super difíceis, é um processo solitário e muito profundo, né? Quando você descobre e você tem aqueles procedimentos que são doloridos fisicamente, emocionalmente e solitários, né? Então, nesse momento, bom, esse momento foi o momento do dia 7, que foi quando eu fiz a cirurgia, que era a primeira coisa que eu precisava fazer. E a gente ainda tinha a esperança, porque como o nódulo era pequeno, a gente tinha a esperança de que eu não precisasse fazer quimioterapia, né? Que eu ia fazer a cirurgia e depois, se precisasse, eu faria a rádio e etc. E no fim, eu saí da cirurgia, tive que tirar só 20% da mama. Mas, no fim, foi para o próximo exame, para a próxima biópsia, e deu que eu tinha uma micrometástase.
na axila. E aí, não tinha dúvida. Eu tinha que fazer quimioterapia, radioterapia, tomar remédio. E assim foi a jornada. Então, eu operei dia 7 de outubro. Antes de começar o tratamento, eu falei pra minha médica, posso ir para os Estados Unidos antes? Aí eu fui pra Disney com meu filho. Eu lá com o braço, não podia me mexer direito, mas no fim a gente fez uma viagem pra dar uma respirada antes de começar o tratamento. Então, com 41 anos, eu comecei a fazer o tratamento todo, entrei na menopausa química, ou seja, qualquer plano que eu tinha de ter outro filho já acabava naquele momento. Sim. E demorou mais ou menos um ano, né? Porque eu fiz 14 sessões de quimioterapia, depois eu fiz 30 de radioterapia, e até hoje eu tomo remédio, né? Porque como era um tumor hormonal, eu tenho que tomar remédio porque eu tive câncer muito nova. Mas é isso, assim. E de qualquer forma, acho que os 2 momentos mais difíceis para alguém que é vaidosa como eu, um é saber do processo, o outro é ficar careca, né? Então, esses são 2 momentos que, se eu pudesse falar alguma coisa para as pessoas que passam por isso agora, e pessoas que deem importância, né, para ser mais vaidosas e tal. Esse é um momento muito difícil. E muita gente fala pra você, o que é um cabelo? Olha quem você é. O que é um cabelo? Eu trabalho com muitas pessoas. E quando eles sabem que você tá com câncer, tem um estigma, né? Então, ou ela vai morrer, ou ela tá doente. Não é aquilo que você quer. E a coisa mais característica de uma pessoa que tá com câncer, né? É isso. Então, é muito difícil, assim, quando você sabe e quando seu cabelo cai. Por quê? Porque, de uma forma ou de outra, você tem um pouco da certeza que você vai se curar. Ou, pelo menos, você quer acreditar muito nisso durante o processo. Mas, quando seu cabelo cai, você incha, você não tem sobrancelha, você não tem cílios, sua pele fica meio cinza, assim, sabe? Então, você tem autoestima ruim. Muita gente tem problema nas unhas também, nos dentes. Graças a Deus eu não tive. Graças a Deus eu não tive. Mas tem muitas mulheres que passam por isso, né? Então, é muito importante esse conforto. E quando a gente fala que a aparência, ninguém liga, não sei o quê, não é verdade. Porque isso mexe com a autoestima. Sim. Né? E como você se apresenta para o mundo depende da sua autoestima. Total. Então, é muito importante essa parte. Então, quando meu cabelo caiu, eu já tinha feito uma peruca, igualzinho o meu cabelo, assim, comprida. Aí, no primeiro dia que eu coloquei aquela peruca, eu falei, gente, eu tô horrível. Né? Com essa Só peruca, você tô percebia, horrível. né? E aí, essa peruca eu já tinha feito com uma parte do meu cabelo, aqui de trás. Aí eu falei, gente, não é essa peruca que eu preciso. Fui na loja, raspei o cabelo. Quer dizer, o Pedro raspou uma parte do meu cabelo, meu filho. Aí eu fui lá no lugar de fazer peruca, raspei o cabelo inteiro. Falei, eu quero uma peruca com o meu cabelo, num formato diferente. Eu fiz uma peruca curtinha, com uma franjinha, assim, mais leve. Porque uma peruca é um cobertor na cabeça, e no verão, né? Então, e ninguém te fala, entendeu? Quando você tá com câncer, vai ter que fazer químio, vai ficar careca. Mas onde que eu procuro uma peruca? O que acontece com a minha sobrancelha? Eu tenho que fazer sobrancelha antes de começar a químio. Porque a químio tira a pigmentação da sobrancelha. Seus cílios caem todos, você fica sem um pelo no corpo. Então, é isso, né? São essas coisas que você não sabe, que você vai descobrindo à medida do processo e que seria super legal se as pessoas soubessem mais sobre isso para poder acolher e pelo menos apoiar nesse sentido, sabe? Sim, sim. Por isso que é tão importante falar sobre, né? Super importante. É muito super importante. E você é uma profissional super, né, atuante, forte. Você falou no começo, mais de 30 anos de carreira. Como é que foi esse processo na empresa? Quando você comunicou à empresa, qual foi a conduta da empresa? Você se sentiu acolhida? Porque você atua na área de recursos humanos, né? Então, até tem isso como uma frente da sua área, da sua profissão. Claro. Mas tem muitas, especialmente mulheres, e a gente está falando no Outubro Rosa, tem muitas mulheres que não sabem como agir, não sabem como a empresa vai agir, até porque não atuam nessa área, né? Então, me fala um pouco como foi a sua experiência nesse sentido. Acho que, bom, primeiro, quando você recebe a notícia, você fala, putz, vou falar
para a empresa e eles vão me mandar embora. Tipo, imagina, vou aumentar a sinistralidade, vou, né? Isso passa na cabeça de todo mundo. Mas eu tive a sorte de ter, primeiro, uma equipe maravilhosa que me acolheu super, super, super. No começo eu não sabia com quem eu podia falar, mas eu falei com o meu gestor imediato, né, que era o presidente da empresa. E poxa, a gente estava no final do ano e meu cabelo ia cair na festa de fim de ano, perto da festa de fim de ano. Então, eu lembro que eu fiz a químio, eu nem mexia no cabelo, porque pelo menos na festa de fim de ano eu tinha que estar com o cabelo, né? E aí eu coloquei um negocinho assim para ninguém perceber que meu cabelo estava caindo. Fui pra festa, abraçava as pessoas meio de longe, né? E você que gosta de abraçar. E eu só tinha uma prisilinha assim, porque o meu cabelo ia cair em 2 dias, né? Pela previsão do médico. Então, mas assim, o meu gestor, né, tinha tido uma história muito recente de câncer na família dele. Então, ele foi uma das pessoas que mais me ajudou. Ao mesmo tempo, eu tive esse grande acolhimento, mas eu também tive um outro lado que falava: Vanessa tem que sair toda sexta-feira mais cedo. Só porque eu fazia químio. Só porque eu tava fazendo químio. Então, nessas horas, você fala: gente, não mereço isso. Olha só, eu tô saindo 2 horas da tarde na sexta para fazer químio para estar bem na segunda, né? E com toda essa rede de apoio e de energia que eu tive e tal, e das meus amigos, das pessoas próximas de mim, eu nunca faltei um dia no trabalho por conta da doença. É verdade. Mas nem todo mundo tem a sorte de se sentir bem como eu me senti, entendeu? Quer dizer, bem, você fica um pouco acabada, né? Você fica com uma memória meio estranha, você não consegue prestar atenção em muitas coisas ao mesmo tempo, no processo da químio, sabe? Mas nem todo mundo consegue não passar mal, não ficar de cama, porque tem pessoas que realmente passam muito mal, né? Sim. E é muito profundo, assim, muito profundo, não tem controle, sabe? Porque a química é muito forte que entra no seu corpo, né? E aí tem todo um processo, né? Porque a química, como você falou, os efeitos colaterais da química é a questão psicológica, emocional, e é a incerteza. Total. É a incerteza, porque você está fazendo tudo isso e não sabe se vai dar certo. E não sabe se vai dar certo. Mas você tem que acreditar. Com certeza, com certeza, com certeza. Você tem que acreditar. E então foi assim. E depois, no processo, eu tinha eu tenho um amigo que ele falava: Van, isso é terapia paga. Ainda bem que você está trabalhando. Não falta um dia no trabalho porque você ocupa a sua cabeça. E, de fato, né, essas coisas acontecem justo pra gente, porque a gente tem essa missão no mundo, né, de apoiar isso. Pra mim, pelo menos, aconteceu isso comigo. E justo agora, eu tenho uma pessoa na minha equipe com câncer de mama, fazendo quimioterapia. E, enfim, espero que eu esteja conseguindo apoiá-la da mesma forma que eu me senti apoiada por eles quando eu passei por esse processo, por toda a minha equipe. E ela é uma pessoa super especial para mim e está enfrentando esse processo agora firme e forte. Maravilhosa. E, enfim. E era até minha outra pergunta. Quem assiste e acompanha o TheCast sabe que a gente faz uma pesquisa longa e são mais de 50 perguntas para escolher 5, então talvez dê tempo de a gente fazer mais algumas. Mas a próxima pergunta era sobre isso, assim. Legal, muito bom, né, a sua experiência ter sido positiva nesse sentido. Mas, de novo, a gente sabe que muitas empresas, por isso que é tão importante esse trabalho de conscientização, muitas empresas não têm informação e também não têm essa conduta. Então, como uma executiva de recursos humanos, né, e um C-level, como é que você recomendaria que as empresas atuassem diante deste assunto com seus colaboradores? Acho que como área de RH, a gente tem uma importante missão, porque a gente que cuida da assistência médica. E a gente consegue acompanhar qual é o tanto de acompanhamento e de exames preventivos as mulheres estão fazendo. E não só as mulheres, porque 1% dos homens tem câncer de mama.
também é estatístico que 1% da população também, de homens, também pode ter câncer de mama. Então, não é só importante que a mulher faça o autoexame, mas que o homem também faça o autoexame, porque eles também podem ser acometidos por essa doença. Vou dizer que não é tão frequente que os homens façam o autoexame ou que façam uma mamografia, mas é importante que as pessoas se toquem, se conheçam, saibam que tem uma bolinha estranha que nunca teve naquele lugar, sabe? E ajam, e tenham alguma ação sobre isso. Nós, como RH, as campanhas de conscientização, não só no Outubro Rosa, mas acompanhar os exames periódicos, acompanhar o quanto as mulheres estão fazendo prevenção, as pessoas estão fazendo exames preventivos, tem que acompanhar, tem que estimular o ano inteiro e saber o que está acontecendo. Como, por exemplo, agora na pandemia, que as pessoas ficaram sem fazer exames, cresceu o número de pessoas com câncer num estágio muito grave. Porque as pessoas não fizeram acompanhamento no período da pandemia. Homens, mulheres, os estágios de câncer pós-pandemia são muito mais graves do que sempre foram por conta disso, né? Por conta de que as pessoas ficaram sem acompanhamento. Né? Então, eu acho que como RH, o nosso papel é fundamental na conscientização, no acompanhamento da sinistralidade. Se a gente tem, sim, são empresas que têm refeitório e tudo mais, ter uma alimentação saudável, estimular uma vida saudável, sabe? Estimular a meditação. Quando a gente está ansiosa agora, o burnout, que é a doença do século, né? Dessa doença dessa geração, a gente tem como fundamental estimular condições ou uma qualidade de vida muito melhor, porque a gente sabe, a gente não tem a certeza, mas a gente sabe que uma condição de vida melhor minimiza qualquer risco de doença, né? Então, acho que é isso. A gente tem uma responsabilidade muito grande com a comunidade que a gente que a gente pertence em relação a isso. E os gestores, independentemente de gênero e falando do câncer de mama, que dica você daria para os gestores, né? No momento em que uma colaboradora vem e dá essa notícia, qual é a sua dica para esse gestor? Olha, eu tive um exemplo muito bom, que foi de puro amor, sabe? De acolhimento absoluto, de conforto, de que... Eu acho que é isso, ainda tem um mito, né, sobre o câncer, né? Há pouco tempo ninguém falava câncer, né? Falavam CA, porque você tava como que o próximo passo era morrer, né? E hoje não é mais assim. Não é. Hoje, assim, é o que eu costumo dizer, se precisa procura, você acha, mas se você acha, você cura, entende? E por isso que é importante você se tocar, você se conhecer, saber o que acontece, porque a chance de cura é muito grande, né? E os gestores, o que eu recomendo é um acolhimento, sabe? E não é só porque a pessoa está com câncer que ela não serve mais para as coisas. Ou que ela tem que ser café com leite. Não é, tá todo mundo em plena condição. Obviamente que depende do grau da gravidade do processo que você tá, mas você tá em plena condição. E essa é uma coisa que eu tô aprendendo, porque eu gosto muito de cuidado, assim, né? E a pessoa que trabalha comigo hoje, que tá nesse processo, eu falo, mas você não precisa estar nessa reunião. Ela fala, mas eu quero. Então tá bom, então você vai na reunião. A gente teve uma viagem segunda-feira passada, eu falei, você não precisa ir, coloca 3 máscaras, pelo amor de Deus, a gente vai estar com um monte de gente. Eu quero ir. Então tá bom, sabe? E é isso que as pessoas precisam continuar sendo desafiadas, respeitar, porque, de fato, elas estão num processo em que o corpo tá precisando trabalhar muito mais para combater a doença e tá recebendo muita química, mas não deixem que as pessoas sejam café com leite, valorizem e acolham. É isso, essas são as minhas dicas. Maravilhosa, maravilhosa. E aí, você falou muito sobre autocuidado, sobre a importância de buscar, né, tratamentos alternativos, sobre cuidar de alimentação, estilo de vida, mas falando do pós, né? A gente falou muito durante o processo. Que dica você daria para as pessoas que estão enfrentando ou tem pessoas próximas que estejam enfrentando esse processo hoje? Que dicas você dá pro depois, né? Poxa, eu tô chegando ao fim do meu tratamento. Como é que
O que tem dado certo para você de 7 anos para cá? O que mais tem funcionado? O que mais você, no começo da conversa, você falou que tem valorizado outras coisas. Que dicas você daria pro depois, da minha vida depois do câncer? Bom, primeiro é que assim, depois do câncer e depois que você fica careca, o cabelo não cresce no mesmo dia. Então, além do cabelo... Poxa, eu sempre tive cabelo liso, né? E tem um apoio químico pra deixar dessa cor. Então, o cabelo cresce e cresce com cor diferente, com forma diferente. Cresce todo a textura diferente. Né? Então, não soluciona de um dia para o outro, assim, o tema da vaidade, porque demora para crescer os cílios, demora para você voltar a desinchar um pouco, porque o processo te deixa inchada, então. E aí, a outra coisa que acontece, a cada 6 meses, você tem que fazer o exame para saber se deu certo ou se não deu certo. Para mim, era o dia mais difícil da minha vida. Eu tinha ansiedade, eu tinha dor no coração, eu tinha que ir pro hospital. Por quê? Porque eu ia fazer o exame para saber se tinha dado certo, né, o tratamento ou não. E aí, eu combinei com a minha terapeuta energética e meu médico, meu oncologista, que eu não podia ficar 4 dias esperando o resultado do exame. Então, eles combinaram, por que você não tem o resultado? A gente pede o resultado emergencial e você faz o exame, na parte da tarde você passa em consulta comigo e eu já sei o resultado do exame. E isso, assim, é uma besteira, mas reduziu muito o meu período de ansiedade. Ficou só antes, né? A ansiedade ficou só no antes. Mas, entre eu fazer o exame, eu chorava toda vez que eu ia fazer o exame, a cada 6 meses. E não é pouco tempo. Tipo, são 5 anos, você tem que fazer exame a cada 6 meses. Mas aí, você tem uma nova chance. Ninguém sabe o que é ter um exame de... Quer dizer, ninguém sabe, né? Mas a alegria de você olhar um exame de sangue e falar, tá tudo certo. Tá zerado. Vamos comemorar. Vamos comemorar. O lado cheio a cada 6 meses, pelo menos uma comemoração, você né? celebra. Então, e de fato é isso, né? Maravilhoso. Você fica muito tenso no começo e depois você fala, eu tenho que celebrar. Deu tudo certo. E tá dando tudo certo. Então, você... E você tem que resolver essa história com você, sabe? E não importa por que veio, importa para onde vai, sabe? E o que te mostrou, o que te ensinou. Eu sei que muitas vezes a gente cai, não é sempre que a gente fica bem, né, Dani? Porque você fala, ninguém quer passar por uma parte ruim, né? Mas passa. Mas, ao mesmo tempo, puxa, a gente tem que celebrar a vida, a gente tem que celebrar a conquista. Não é fácil, mas passa, sabe? Mas tem que descobrir antes. Tem que fazer o autoexame, tem que se respeitar, tem que se cuidar. É isso, assim. Eu acho que... Puxa, o pós hoje eu curto muito mais as coisas. Eu tenho também um lado ruim, que agora eu tenho muito menos paciência pra gente que reclama de coisa que não é... Ou seja, que pode reclamando resolver, do quê, né, gente? Sabe? Ai, olha só... Cara, você não tem tem problema. saúde, você pode resolver, é só você querer, sabe? E problema todo mundo sempre vai ter, né? A vida é sobre resolver problemas, né? A gente sempre fala muito isso, gente. A vida é sobre resolver problemas, né? Exato. Mas pode ser legal, sabe? Você tem que curtir. E na hora que você vê que você tá voltando para um momento de vida que talvez tenha sido isso que te fez ficar doente, você tem que reagir rapidamente, sabe? Você vê a finitude da vida nessa hora. E você fala, pô, e se eu morrer amanhã? E se eu tiver câncer de novo, o que acontece? Né? Então, eu posso curar, mas eu não quero, Passar né? por Eu quero isso que de seja mais novo, legal. né? Eu quero ter tempo com o Pedro, quero ter tempo com os meus amigos, com a minha família, com o meu trabalho, sabe? Então é isso, você vê a finitude de perto e então você tem que aproveitar mais a vida, você tem que, sabe, se esforçar para estar com as pessoas que você quer. Você tem que... É isso, assim. Você mede menos esforços para fazer o que te faz feliz, sabe? Assim. Então, acho que é isso, o pós. Ai, obrigada, meu Deus, obrigada. Eu quero te contar uma coisa que eu acho que eu nunca contei. Nós estivemos juntas, acho que foi 2015, 2014. Não sei se você lembra, eu fui visitar você, fui fazer uma visita de trabalho, acho que você ficava no Itaim ou na Vila Olímpia, né? E eu tava com cabelo curtinho naquela época.
bem curtinho, raspado assim, só a franja. E você virou e falou assim pra mim, Dani, putz, eu adorei esse corte, porque eu tô com uma dificuldade de ficar com o cabelo curto. Uhum. E depois daquele dia, e de novo, né, a sua imagem sempre vem pra mim, por isso que foi tão especial para mim poder ter você nessa conversa hoje, ficou muito forte para mim, que assim, a gente teve uma conversa sobre várias coisas. O câncer foi um detalhe da conversa, e você estava, né, naquela luta ainda, e muito para cima, muito bonita, muito vaidosa. Então, assim, me impactou muito. E você vem para mim a vida várias vezes naquela conversa me inspirar, né? A essa coisa de, cara, isso é um problema, mas ele não é tão grande assim, dá para resolver. Essa energia, né? Essa alegria, esse autocuidado, putz, essa autoestima me inspiram muito, então eu queria te contar isso hoje. Obrigada, Dani, obrigada. Sem querer, querendo, você me inspira muito a ser feliz. Ai, obrigada, Dani. Por estar aqui. Obrigada. Ai, gente, muito obrigada, é uma delícia. Quem quiser seguir a Van nas redes sociais, a gente vai colocar aqui em algum lugar essa informação. E sigam o TheCast, continuem seguindo a gente, porque a gente sempre traz gente muito especial para falar sobre os assuntos mais legais. Obrigada, Van. Muito obrigada, Dani. Obrigada.